Só um instante. Começamos. Bom dia, queridos irmãos, mais uma vez. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma semana excelente. Nós vamos começar nossa primeira aula hoje da nossa nova revista. Mas antes eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos acompanhado, que têm participado. É um privilégio enorme saber que os irmãos estão gostando, estão participando. E hoje a gente vai iniciar mais um trimestre. Nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. Então, vou colocar aqui uma apresentação para os irmãos. O Evangelho de Mateus. Mateus e o reino de Deus. O que a gente pode pensar, né, quando nós começamos a falar sobre o reino de Deus? Mateus, ele descreveu esse evangelho com o propósito de apresentar o Filho de Deus ao povo escolhido, que ansiava pela libertação do Império Romano e a volta do reino Israel. Daí a gente dá aquela ênfase, né, que ele chama o reino dos céus. Vão ser 13 estudos falando sobre o evangelho de Mateus. E é interessante que Mateus, ele nos apresenta de forma detalhada. Nós vemos que em Lucas, em Marcos, eles também são os evangelhos parecidos, né? Eles contam a mesma história, só que Mateus ele tem algo diferenciado, né? Ele, quando ele começa a escrever, ele começa a falar sobre a genealogia. Então, assim, os irmãos já leram aqui o Evangelho de Mateus, né? Com certeza. Eu lembro que quando a gente estava se preparando para a aula, e o pastor perguntou, né, da gente ler o livro de Mateus, a genealogia, eu falei assim, ó, eu já pulei o começo, o primeiro capítulo de Mateus umas 3 vezes. As 3 vezes que eu li a Bíblia, quando começava, filho de não sei o que, eu falava, não dá para me ler isso, não. Acabava me dando sono, né? Mas hoje, com essa lição, a gente consegue ver como é importante a gente saber a genealogia. Então, ele começa desde ali da história de Abraão, e ele vai falando. Mateus, a gente vai falar sobre Mateus, capítulo 1 e 2, tá bom? E ele começa o texto citando Gênesis 12, 13, mostrando que Jesus Cristo, ele era legítimo, o herdeiro do trono de Davi. Então ele vem contando a história, vou falar tintim por tintim. Vocês conhecem quando antigamente se falava, né? E ainda os meus tios comentam para conhecer uma pessoa, ele fala assim: você lembra da Bianca, filha da Maria? É assim. Vocês passam, já ouviram isso? Você tem esses costumes? Não mais. Eu ainda às vezes comento, né? O João, o filho da Zezinha. Zezinha, que é filha da Maria. Então, a cultura judaica, eles se importavam muito com a linhagem. Então, é por isso que Mateus, ele começa escrevendo como realmente foi. Então, eu vou ler o primeiro versículo aqui de Mateus. E a minha Bíblia é legal que ela dá título. Eu tinha uma outra Bíblia que ela não dava título a cada versículo. Então ele fala assim, ó, a genealogia de Jesus. E ele começa assim, ó, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa.
Abraão gerou Isaac, e aí eu não vou ler para os irmãos, se os irmãos não leram, os irmãos leem em casa. Depois, eu estou dando essa ênfase para os irmãos saberem quanto precioso vai ser o decorrer dessas aulas. São 13 aulas preparadas com excelência, estudadas a semana. Os irmãos todos têm uma preparação antes, para que a gente possa transmitir a verdadeira palavra para vocês. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é quando Deus fala com a gente. Se a gente não começar a ler e não a estudar, nós não vamos entender o que Deus fala conosco. Às vezes a gente tem uma mania de falar assim, nossa, pedi algo para Deus e Deus não me respondeu. E não é só ler a Bíblia aqui e falar assim, Deus fala comigo. Claro que se ele quiser, ele pode, né? Mas é ler a Bíblia diariamente. Então, claro, eu estou vendo os rostinhos dos irmãos, sei que os irmãos sempre acompanham. Aqueles que vão nos assistir depois, façam um esforço, nos acompanhem junto aqui com a gente, porque você consegue tirar suas dúvidas, talvez não na hora exata, mas eu tenho certeza que, como eu, os outros professores, a gente vai, se não souber a resposta, vai pesquisar e vai passar para os irmãos depois, tá bom? Antes da gente começar, eu convido os irmãos a fecharem os seus olhos, e nós vamos estar orando. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu sou grata a Ti, Papai, por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo sobre Ti. Deus, eu te peço que nada que seja dito e que seja feito aqui seja da nossa vontade, Pai, mas que seja a Tua vontade. Que a gente possa entender, nos dê sabedoria, entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Seu Filho amado Jesus, amém. Vamos lá, deixa eu pegar as minhas anotações aqui, que eu fiquei complicada, tive que mudar de cenário, me atrapalhei. Pronto, irmãos. Os irmãos estão com as Bíblias aí dos irmãos, próximo? Ou o celular? Sim. Sim. Então eu convido os irmãos a acompanharem comigo essa leitura, que é Mateus, capítulo 2, o versículo 6. É o nosso texto áureo, tá bom? Eu vou ler e os irmãos acompanham. Por que é importante acompanhar? Porque os irmãos gravam mais. Só de eu falar, às vezes não fica gravado, mas os irmãos lendo ali na palavra, lendo, conseguem gravar um pouquinho mais. Mateus, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: mas tu, Belém, a terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, com o pastor, conduzirá Israel ao povo. Esse daqui é uma profecia. Mateus, como eu falei para vocês, ele gostava de contar tintim por tintim. Então, quando você começar a ler o capítulo, ele sempre vai estar falando assim, como disse o profeta, como diz a profecia. Isso nos prova, na Bíblia, em real, que há milhares de anos atrás já era dito a vinda do Messias. E que aquele momento que estava acontecendo realmente era a vinda de Jesus Cristo. Ele faz questão de citar, de falar como o profeta dizia, ou ele gosta de falar também aqui sobre os antepassados, como a gente começou na aula, não é? Os irmãos aqui conseguem saber o que o Antigo Testamento diz sobre o Messias? Ou quais as profecias você conhece acerca da vinda de Messias? Aquele que sentir vontade pode abrir o seu microfone e compartilhar. Quais as profecias você conhece acerca da vinda do Messias? Isaías vai dizer: o menino vos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, princípio da paz. Eu espero que o pastor esteja com uma Bíblia colando esse versículo aí. Não, de cor. De cor. Mas... Márcio levantou a mão.
Não? Foi sem querer. Mais algum irmão? Eu estou tentando achar aqui em Gênesis aquele que fala que da mulher sairá o homem que pisará na cabeça da serpente. É mais ou menos assim. E aí esse também é uma profecia, só que eu não achei aqui em Gênesis, mas os irmãos Gênesis devem lembrar. capítulo 3. Capítulo 3. Eu estou no capítulo 3, eu não estou achando o versículo aqui, estava procurando. É quando Deus fala a Eva que a sua descendência, né, será inimiga da serpente, e esta lhe ferirá o calcanhar e você lhe pisará a cabeça. Eu achei o versículo 15, é Gênesis 3:15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. É isso. Eu vou ler um aqui. Mais alguém? Oi, Cíntia, em Miqueias 5:2, que fala inclusive da cidade. Falei, tu, Belém Efrata, posto pequeno entre as mulheres de Judá, de ti vai sair aquele que será governador. Miqueias 5, né? Isso. Isso, Irmã Miqueias Medina? É o mesmo da nossa querida irmã Joyce, Miqueias 5, né? 5:2. Mas tu, Belém Efrata, a mesma. Sim. E tem aqui Gênesis 12, versículo 3. Diz assim: abençoarei o que abençoarem, e amaldiçoarei o que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Hoje nós comemoramos a Páscoa, né? Por meio de Jesus Cristo, por meio dele, todo o povo da terra foi abençoado. Aqueles que aceitam, aqueles que querem e que declaram em suas vidas que Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que deixam ele reinar em nossos corações. Aquele que deixa ele reinar em nossas vidas. O que é um reino para os irmãos? Quando a gente fala em reino, a gente pensa o quê? Eu penso no reino da Inglaterra. Reino da Inglaterra. Monarquia. Quando eu penso em reino, eu imagino eu lá, de boa, aproveitando. Todas as vezes que eu pensei em reino, eu não pensei assim em um rei. Eu não imaginava, durante essa semana eu estudando, e quando eu pensei em rei assim, não vinha outra coisa em minha mente a não ser Jesus Cristo e eu no céu. Eu imaginava como seria eu no reino de Jesus Cristo, eu no reino de Deus lá no céu, como seria. Porque quando nós formos para lá, é um reino e vai ser um reino completo. Vai ser uma virtude, uma maravilha para nós. Poderemos nos ajoelhar aos pés de Cristo e louvar e adorá-lo com excelência. Então eu fiquei pensando nisso, né? O reino que Mateus ele trouxe ali, o reino, o evangelho, explicando que o rei nasceu. Então ele usa algumas estratégias, Mateus, para nos mostrar isso. Então, no começo ali da genealogia, ele fala do versículo 2 ao 6, de Abraão até o rei Davi. Depois do 6 ao 11, de Davi ao exílio da Babilônia. Ele vai mostrando para que a gente não tenha as dúvidas. E do 12 ao 16, da Babilônia a José, marido de Maria. E ele destaca algo interessante, que são 14 gerações de cada vez. No estudo da revista, ela comenta que isso tem a ver, talvez, com a cultura judaica, que eles, se eu não me engano, o pastor me corrija se eu estiver errada, eles acreditam na cultura da sorte do número 7, né? Então, eles, talvez isso de 14, 7 mais 7, 14. Mas na Bíblia, ele fala que são 14 de 14 gerações. Então, foram as 14 gerações. Mateus prova que Jesus veio de uma linhagem real, que ele veio do rei Davi, o leão da tribo de Judá.
A segunda estratégia que ele fala aqui, ele narrou as raízes do nascimento de Jesus detalhadamente. Em Mateus, o versículo 18, e depois no capítulo 2. Tá bom? Se algum irmão tiver com a Bíblia aí aberta, eu gostaria que o irmão lesse Mateus, capítulo 1, o versículo 18. E algum outro irmão que tiver com a Bíblia aberta, abra em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Quem estiver procurando Mateus 1, 18, só levanta a mão assim para mim ver. A irmã Emilce. E quem vai procurar Isaías 7, 14? A irmã Enedina. Irmã Emilce, a gente pode ler já? Podemos sim. Por favor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Muito bem. Segura aí. Irmã Enedina? Isaías 7, 14. Pode ler. Eu desliguei. Eu já li a 14. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal à virgem, ficará grávida, e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Nós podemos ver a ligação, então, de Mateus 1,18 com Isaías 7,14. Maria e o plano de Deus em relação à humanidade. Ele planejou. Então, Maria já era destinada ali a carregar o rei no ventre. E Mateus usa essa profecia, né, do Antigo Testamento para nos mostrar que Maria, em relação à humanidade, ela já carregava o plano de Deus. E a gente pode ver no decorrer da história, então, que ela tem o seu noivo, José. No versículo 19, a irmã Emilce ainda está com a Bíblia aberta? Sim. Tem uma característica aí de José. Se a irmã puder ler. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ele coloca uma característica aí de José, justo. A gente já começa a perceber, então, que realmente Deus tem um plano, né, para a humanidade. Mas ele escolhe qualquer um? Não. A gente vê uma característica de José. Então vamos ver o seguinte, vamos começar a imaginar aqui Maria se preparando para o casamento, né, com um homem justo que ela amava e de repente ela se vê grávida. O anjo vem para ela, acalma. Eu imagino aparecendo um anjo, a primeira coisa que eu ia fazer era querer bater no anjo. Como assim? Eu tenho um plano perfeito aqui para mim, tá tudo certinho e você me vem falar sobre isso. Mas a Bíblia nos conta que não, que Maria aceitou. Ficou tranquila. E uma coisa muito legal é que a gente não vê que a Bíblia fala que ela se desesperou e foi contando. Ela deixou que Deus cuidasse. Quando José ficou sabendo, ele, por ser justo, ele não foi espalhar ou defamar ela, nada. Ele pensou em deixá-la ali, né? E a gente vai ver depois, continuando a leitura, que quando o anjo veio, conversou com ele aceitou ali, né? Ficou com Maria, mas enquanto ela não teve o bebê, eles não tiveram relação. Que homem justo.
Ele respeitou o momento dela. E ele acompanhou, e ele fez algo mais importante ainda. Ele acreditou e obedeceu a Deus. Ele confiou. Foi um servo perfeito. Porque se a gente coloca nos dias de hoje, ou naquela situação mesmo anterior, é muito difícil, né? É difícil hoje pra gente. Deus fala assim, olha, obedeça. Siga as minhas regras. Não ande ansioso. Não tenha preocupação. A primeira coisa que a gente faz é ansiedade. Eu agora estou trabalhando para mim, né? Tentando me tornar minha própria dona. Abrir minha empresa, tenho alguns sonhos. Mas desde quando eu comecei a perseguir esse sonho, eu percebo uma coisa, que eu vivo ansiosa. Vivo preocupada. E às vezes eu acordo preocupada e eu me pergunto por que eu tô preocupada. Se eu perguntar para os irmãos, já aconteceu alguma situação na vida dos irmãos que os irmãos viram Deus agir? Os irmãos conseguem lembrar como... Vamos fazer que a vida dos irmãos é um Antigo Testamento. O Antigo Testamento lá e alguém está contando a sua história. Os irmãos conseguem lembrar? Se conseguem lembrar, conseguem compartilhar com a gente aqui? Eu vejo inúmeras vezes. Inúmeras Não dá vezes. nem para contar a quantidade de vezes que eu vejo o agir de Deus na minha vida. Mas a mais forte minha é quando Deus me chamou para o ministério. Eu tinha 14 anos e aí então conversei com meu pai e disse, voltando de um acampamento, disse, pai, acho que Deus está me chamando para o ministério. E aí meu pai disse, filho, a gente não entra no ministério achando. Legal, pai, valeu, era isso que eu queria ouvir. E deixei o negócio, passou-se 7 anos. E aí, então, Deus chegou para mim e disse, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ficou 2 dias essa frase vindo na minha cabeça o tempo todo, sem parar. Né? E aí voltei a conversar com meu pai. Pai, faz 2 dias que vem essa frase, Pedro, tu me amas? Será que não é Deus falando com você? Eu falei, Deus sabe meu nome. Se ele quiser falar comigo, ele fala Salovi, não Pedro. Aí, quando eu fui dormir, levantei de manhã, ele disse, Salovi, tu me amas? E depois, então, que ele falou, Salovi, tu me amas, eu disse, tu sabes que eu te amo. E aí, então, ele foi completando tudo aquilo que ele iria fazer na minha vida e como ele iria fazer. Né? Então, é um dos momentos mais marcantes quando muda totalmente a rotina da minha vida, que eu estava para entrar em administração na Getúlio Vargas. Né? Então, mudou completamente e Deus falou dessa maneira. Mas existem inúmeras outras, mas mudanças, quando eu fiz teste de Gideão, o tempo todo, quase que diariamente, Deus está conduzindo uma situação ou outra, ovelhas que o marido morreu e Deus me mandou ir para lá, para a casa dela, e eu cheguei, fui a primeira pessoa a chegar. Então, são inúmeras situações que Deus foi agindo, falando e mostrando o que eu devo fazer. Sim, inúmeras vezes. O pastor falou algo que eu ia comentar ali na frente. Deus está constantemente falando conosco. Porque pensa, Jesus mora em nossos corações. Tem como a gente ficar numa casa com uma pessoa que a gente ama sem falar com ela? Não. Até tem uma colega minha que o esposo dela pegou Covid e eles têm que ficar na mesma casa e eles ficam separados. Mas mesmo assim, eles ainda conversam, se falam. Não tem como você ficar numa casa com uma pessoa que você ama sem falar com ela. Então,
nós aceitamos a Jesus Cristo, ele habita dentro de nós, nós somos a morada dele, tem como ele morar dentro da gente sem conversar? Ele nos dá bom dia, ele fala boa tarde, bora almoçar. Ele conversa com a gente constantemente. O que às vezes nós não percebemos é quando ele nos dá bom dia e a gente não consegue retribuir a ele o bom dia porque acordamos atrasados ou estamos ansiosos esperando alguma coisa. Eu vou relatar algo assim que aconteceu comigo essa semana. Então eu estava super ansiosa, preocupada, e eu falando, conversando com Deus. Alguns irmãos que me conhecem sabem que eu sou reclamona. Já falei isso aqui. E aí eu falando com Deus, né? Conversando. E eu pego o metrô todos os dias, na mesma estação, no mesmo local. E nessa minha oração de angústia, de repente eu olhei para frente e tem uma banca de jornal bem velhinha. Essa banca de jornal. E ali eu vi um versículo. Jesus é a sua rocha, a sua fortaleza e a sua segurança. Na hora, eu até me emociono. Poderia ser uma frase qualquer, né? Mas naquele momento eu estava falando exatamente sobre isso com Jesus. E é um lugar que eu paro todos os dias no mesmo local, ali na frente, e não percebi aquele versículo. Eu até filmei depois aquilo e eu senti uma paz. E depois veio essa pergunta: mas Cíntia, você já não sabe que Jesus é a sua rocha? Você precisava ler numa banca de jornal isso? Então o reino que eu comentei, eu no reino com Jesus, com Deus, eu tenho que me preocupar eu no reino com ele agora, porque ele reina dentro de mim, ele está dentro de mim. O que ele prometeu lá no passado, ele vai se cumprir aqui. O que ele prometeu para os meus antepassados, para minha mãe, para minha avó, eu já vi promessas, já vi ele cumprindo e sei que ele vai cumprir mais. Por isso é importante a gente ler na Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente também conseguir ver essa genealogia, ver o passado, conseguir comparar. A Joyce comentou sobre Miqueias 5:2, né? E o do Miqueias 5:2 está relacionado a Mateus 2:1. Eu vou ler para os irmãos, está escrito assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Nada que você vai ler lá e que você volte para cá está diferente. Você pode comparar depois, tá bom? E tem a terceira estratégia. Mateus narrou a volta da família para Nazaré. Está em Mateus, capítulo 2, dos versículos 19 ao 23. Tá bom? Como que foi essa estratégia? O que José pode ensinar para a gente com atitude? Deixa eu pegar aqui para os irmãos. Os irmãos estão acompanhando aí, né? Depois que Herodes morreu, o rei Herodes, ele ficou sabendo ali, né? Os 3 magos ficaram sabendo do nascimento de Jesus. E eles foram até Jesus. Quando eles perguntaram, vocês sabem onde nasceu o rei? Nasceu um negócio ali no coração do rei Herodes, que ele falou assim, como assim, eu sou o rei? Nasceu outro? Tô pincelando aqui para os irmãos, tá bom? E aí ele fala assim para os reis, para os 3 magos ali. Então faz assim, vocês vão lá, visita ele e vocês voltam aqui me contar onde ele tá, né? Que eu quero visitar também, entregar uns presentinhos, uns mimos. E eles falam, tudo bem, nós vamos lá. E eles seguiram as estrelas. E só que Deus avisou, olha, não volte para contar para o rei o que aconteceu. Daqui vocês vão embora. E eles fizeram outro caminho e não contaram ao rei. O rei, sabendo que eles não voltaram e que ele tinha sido enganado, então, faz algo triste, que dá até da gente pensar, e ele
manda ir atrás, e ali ele manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E o Antigo Testamento diz, né, também que ali haveria choro e que a mãe não queria ser consolada porque seu filhinho morreu. Então isso se faz também presente. Só que Deus fala com José, né? Então José foge, obedece mais uma vez. Às vezes dá pra gente começar a pensar que algumas coisas que acontecem na nossa vida, às vezes dá errado porque a gente também não obedece, ouve, sabe o que é para fazer. Deus nos dá a estratégia e não obedecemos. Então aí em Mateus 2, versículo 19, depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor aparece em sonho para José, no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a sua vida. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para Israel. Mas ouviu que tinha o rei Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes. Teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se, olha, o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Assim se cumpriu o que foi dito pelos profetas. Nazaré, ela era uma cidade, eu anotei algo aqui. Na verdade, Nazaré não era uma cidade, é isso, pastor Cristiano? Exato, Cíntia. Ela era um povoado próximo de Cafarnaum. Ela era um povoado próximo de Cafarnaum. Então, ali se cumpriu também, que estava escrito no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que ele será chamado Nazareno. Um povoado pequeno, dá para imaginar um rei vindo dali? Não, né? A gente com a nossa pequenez também de querer julgar as pessoas. E Deus encaminha uma família para esse local, aonde Jesus tem a sua infância e a sua adolescência. O fato do rei ter nascido, não ter nascido em nenhum palácio, mas sim numa manjedoura, perto dos animais, traz alguns ensinos para a gente. Nós podemos ver que o nosso rei, ele não nasceu no glamour, né? E a gente começa a ter também esse julgamento, às vezes, de um local onde a pessoa mora. Hoje em dia ainda existe isso. Existe quando a pessoa fala que mora em tal cidade, em tal região. Trabalho em vários locais, então eu vejo que tem uma diferença ainda entre Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. Nossa, como as pessoas ainda pensam nisso, né? As pessoas ainda têm um preconceito sobre alguém que veio de um certo lugar que não é tão bom, né? De uma cidade que não é boa. Esse preconceito ainda acontece e naquela época também acontece. Então, quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, a Bíblia nos diz sobre Filipe. Filipe conheceu a Jesus e ele ficou muito entusiasmado e ele foi contar a Natanael. Natanael estava numa figueira e ele foi contar e falou assim: olha, vem conhecer o rei, o Messias. E contou para ele ali a alegria que ele estava sentindo e falou assim: olha, ele é de Nazaré. Natanael falou assim: e pode vir alguma coisa boa de lá? Na hora. Felipe não se desanimou e falou: venha e vê. E ele foi. Então, nessa parte, vocês conseguem ver que eles tinham um preconceito. Um rei de lá tem alguma coisa boa? O que a gente pode trazer para nossas vidas hoje?
Não vou falar das pessoas, vou falar até da gente mesmo, né? Quando o pastor me convida para dar aula, eu fico muito ansiosa. Eu falo, eu? Cíntia? O que vai sair de bom de mim? Os irmãos já pensaram assim? Eu tô tentando desconstruir isso. Quando alguém fala assim, nossa, Cíntia, você pode limpar essa janela aqui para mim? Eu falo, eu? Não sei limpar. Uma vez eu trabalhei na casa de uma senhora e ela pediu para mim limpar a geladeira dela. Sabe o que eu fiz? As mulheres vão entender um pouquinho mais. Eu peguei o Veja e taquei na geladeira assim, ó. Depois fui passar o pano. Tava limpo, tava brilhando. Quando eu voltei, tava as marcas do Veja assim, ó. E aquilo ficou na minha mente por um tempo. E eu coloquei na mente, claro, eu fui mandada embora. Quando eu coloquei na minha mente que eu não sabia mais limpar a geladeira. Me desconstruiu ali, né? Sou péssima. Então eu falava assim, quando minha mãe falava assim, filha, nossa, você fez essa coisa muito boa. Eu pensava, eu? Já estraguei tanta coisa. E nós somos assim. Não é? Às vezes a gente pensa, a Enedina, nossa, irmã Enedina, como a senhora fala bem. A irmã Enedina, eu? Imagina. Nossa, Bianca, como você é uma excelente amiga. Maravilhosa, Bianca. Eu? Imagina, nem ouvi. Nós duvidamos de nós mesmo. Fora as outras pessoas, mas aí as outras pessoas, eu acredito que já não importe muito. O que importa é o que a gente... Claro que nós devemos ser ali um exemplo para as outras pessoas, né? Nós devemos ser um cristão mesmo, que acredito que nós mostramos sobre Jesus Cristo mais no nosso comportamento do que nas nossas falas. A pessoa gosta mais de ver o que nós estamos fazendo do que ouvir o que nós estamos falando, né? Mas vamos voltar para nós mesmo. Jesus fala para a gente o tempo todo, ei, Deus fez você e viu que era bom. E ele mora com a gente e ele tá falando isso com a gente todos os dias. É como se fosse o bom dia dele, né? Deus fez você e viu que era bom. Por que a gente duvida de nós mesmos? Por que a gente é como Natanael que fala, será que vem coisa boa de lá? Não por nós mesmos, mas porque Cristo morreu na cruz. Ele nasceu. Pensa aí a mente dessa criança, né? Sendo perseguida desde quando nasceu. Tendo que mudar para vários lugares, desde o ventre da mãe dele, já vamos começar a falar, né? Pensa se ele nascesse em 2021. Então, assim, desde pequeno ele perseguido, fugindo. E eu acredito que os pais deles contando essa história. Na adolescência dele, né? Ele também ali, sabendo que tem algo a fazer, mas ele foi lá e fez. Por amor a nós, ele morreu para que pudesse hoje nós falarmos assim, através de Cristo Jesus, eu sou boa, o Cristiano é bom, Salove é bom, Márcia é bom, Emilce é maravilhosa, Enedina, boa, Bianca, Yara, Joyce, os irmãos que nos assistem. Pode vir coisa boa sim, não por nós e porque nós merecemos, mas porque Cristo Jesus morreu na cruz para que hoje nós possamos ter essa comunhão, ter um acesso livre ao Pai e dizer obrigada a Deus, pois o Senhor me criou perfeito. Nós temos agora a última etapa. Deixa eu voltar aqui. E aqui na revista, para mim, opa! Desculpa, irmãos. É a conclusão. O nome de Jesus significa Salvador. Vem do hebraico Josué, que significa Jeová. Jeová é salvação.
Mas Jesus, o filho de Maria, chamava-se Jesus Cristo. O termo Cristo quer dizer ungido no hebraico e no grego. Messias. Portanto, Jesus é o nome humano, mas Cristo é o Messias, ungido. O rei nascido em Belém era um homem judeu, mas também filho de Deus. O rei dos reis e senhor dos senhores. Que lugar você dá a esse rei em sua vida? Que lugar você dá a esse rei em sua vida? Ele tem reinado em você? Em suas atitudes? Você se vê como uma atitude de José? Um marido? Um pai? Você se vê como Maria? Obediente? Maria, mãe de Salvador? Que lugar nós damos a esse rei em nossas vidas? Nós temos exaltado e glorificado e feito banquetes a esse rei? Como servos, em primeiro lugar, nós temos servidos a ele com excelência. Como amigos, nós temos conversado, batido uma prosa com ele todos os dias. Nós precisamos parar e refletir um pouco. Nós estamos num mundo que a gente só quer receber, quer que dê certo, quer que faça as coisas, mas a gente não para. Às vezes eu falava assim, nossa, tô cansada, mas tá cansada por quê? Por que você não para? Nós queremos o imediatismo e esquecemos de quem mora dentro da nossa casa. A igreja somos nós e Jesus reina em nossas vidas. Como lição de casa, que eu vou deixar para os irmãos, algo aqui que se você, assim, ó, uma tabelinha, deixa eu tentar compartilhar algo para os irmãos. Lição de casa, legal, né? Quem gostava de fazer lição de casa aqui na escola? Ai, como era difícil. Mas essa lição os irmãos vão fazer porque vai ser maravilhosa. Vai assim. Os irmãos nem vão ver quando os irmãos fazerem. Nossa, eu quero pesquisar mais coisas. Deixa eu tentar apresentar para os irmãos. Opa. Os irmãos estão conseguindo ver? Se você tivesse que mostrar que Jesus é o Messias, que foi anunciado pelos profetas, quais textos bíblicos utilizaria? E aí tem uma tabelinha, eu vou mandar essa tabelinha depois lá no grupo, o texto registrado no Antigo Testamento, e depois ali os irmãos vão colocar o cumprimento do Novo Testamento. Não sei se os irmãos conseguiram ver? Eu vou mandar depois esse daí, né? E eu acho que vai ser bacana, porque eu vou jogar lá no grupo, eu vou pedir uma coisa para os irmãos. Aí os irmãos comentam assim, eu vou fazer, que eu acho que as pessoas vão ficar curiosas. E aí vai ter depois um monte de quadradinho aqui, as pessoas vão assistir a próxima aula para falar, calma aí, o que eles estão aprendendo que eu estou perdendo? Né? Vai ser legal, eu vou mandar depois no grupo. Então isso é como uma lição de casa, tá bom? E nós podemos aprender com essa lição algumas coisas. Convido os irmãos depois a lerem. Então, vão ser 13 lições, como eu disse no começo, que vão falar sobre o texto sobre o Evangelho de Mateus, tá bom? Os irmãos vão estar acompanhando. Está enriquecedor. Conforme a gente vai passando as aulas, eu vou colocando ali no grupo. Para alguns irmãos eu consigo entregar a revista pessoalmente, né? Eu entrego as revistas em mãos também. E aí vocês vão poder perceber
O quanto Jesus quer nos explicar com isso. E aí a gente teve alguns objetivos aqui nessa aula, que eu deveria ter falado no começo, mas eu vou falar no fim, tá bom? Então nós podemos perceber aqui, compreender que Jesus é o Messias e que ele e a profecia judaica narra no Antigo Testamento foi cumprida. Então nós podemos já ter um alívio quando alguém pergunta assim, como você sabe que Jesus é o rei mesmo? Você fala, calma aí, que eu já estudei, inclusive eu fiz uma lição de casa, e eu consigo te falar no Antigo Testamento e no Novo Testamento que Jesus é o Messias, tá bom? A gente consegue também refletir sobre as estratégias utilizadas por Mateus para apresentar o Rei Jesus. Como que a gente pode trazer para a nossa vida isso? Como que eu posso apresentar o Rei Jesus a outras pessoas? Né? Vão e pregam o evangelho a toda criatura, as boas novas. Jesus, faça essa oração. Como eu posso te apresentar a outras pessoas? Me mostre, tá bom? Como é importante nós sabermos a história da vida de Jesus, a história real, ler a Bíblia, sem preguiça de a gente ficar pulando lá, né? Falo por mim. E a gente vai ter essa oportunidade de pesquisar alguns textos antigos, tá bom? Sobre isso. Nessa estratégia realizada, a gente pode ver algo. O fato do rei não ter nascido em um palácio, mas numa manjedoura, perto dos animais, traz ensinos pra gente. Como eu falei, que nós ainda temos o preconceito com nós mesmos, de que será que pode vir coisa boa da gente? Não é? Você não precisa nascer num palácio ou numa casa enorme, ter coisas para que você seja importante para Deus, para que você seja importante para Jesus. Ele já pagou o preço. Nós somos importantes, mas devemos honrar a esse rei. Tá bom? Aprender com a atitude de Maria também, como mulher e mãe. Que nós podemos trazer isso para as nossas vidas. Tem muitas outras coisas que essa lição ensina. Os irmãos têm a oportunidade de ler ali no PDF a primeira lição, tá bom? Aqui eu trouxe o que eu li, o que eu queria compartilhar com os irmãos, tá bom? Que os irmãos possam, então, ter a certeza de que Jesus fala com a gente, falava, fala e vai falar cada vez mais. Que Ele é o Rei das nossas vidas. E que nós devemos honrá-lo e respeitá-lo. E tratar Ele como um morador das nossas vidas. Você ainda que não deixa Jesus morar em sua vida ou habitar em você, que você possa fazer a oração e falar, Jesus, reina em mim, mora em mim. Você vai ver como a sua casa, que é o seu corpo, vai ser diferente. Você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Você vai ver o ato de Jesus Cristo realmente. Porque você vai ter uma pessoa que vai te acordar todas as manhãs e te dizer bom dia. Você é bom. Bom? Bom, irmãos, os irmãos querem comentar mais alguma coisa sobre essa lição? Eu queria reforçar, assim, só mesmo essa questão, trazendo alguns textos bíblicos justamente do que a irmã falou. Por mais que às vezes a gente não se enxergue como suficiente ou bom ou apto para aquilo, Deus nos faz bom. E aí, alguns textos, né? Então, a gente tem Lucas 12:12. Portanto, naquele momento, o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário a dizer. Aí eu tenho Deus falando a Moisés. Agora, portanto, vai, eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Então, Deus nos capacita, Deus... Isso é uma das coisas que eu converso com os professores, com a Cíntia também, de maneira especial.
Tudo bem, se você não se enxerga suficiente, Deus fará com que você seja suficiente. Se você duvida de você mesmo, não duvide do poder de Deus, porque Deus, de fato, tem todo o poder, toda a capacidade de fazer de você um instrumento nas mãos dele. E a origem de Jesus Cristo nos mostra justamente isso, que não importa da onde você tenha nascido, não importa quem sejam os seus pais, se eles forem de origem nobre ou se eles forem de origem simples, de origem humilde. Deus pode te fazer uma pessoa grande aos olhos dele e usar a tua vida de maneira poderosa, né? Então, isso a gente aprende diretamente com Jesus. Era isso que eu queria falar. E, bom, também agradecer pela aula, que Deus continue abençoando a tua vida. Parabéns. Amém. Irmãos, muito obrigada por os irmãos estarem aqui presentes. Conto com a presença dos irmãos na próxima aula. Agradeço a cada um. E conto com os irmãos lá no grupo para a gente comentar ali a nossa liçãozinha, né? Nossa lição de casa. A Bianca levantou a mão. Bom dia, irmãos. Essa lição, para mim, foi muito importante, porque eu nunca tinha estudado como José, né, foi tão obediente a Deus, né? E como a irmã falou, né, muitas vezes a gente não escuta o que Deus está falando para gente, e muitas vezes a gente quebra a cara, né, infelizmente. Mas foi muito importante eu ter participado dessa aula hoje e ter escutado, ter estudado, na verdade, como José foi obediente, porque é bonito isso, eu acho nobre, né? Tanto que quando eu fui ler o estudo, né, da lição, ele até fez uma comparação, né, com Adão, né? Eu achei muito interessante isso também, porque são dois homens, né, importantes, né, para abrir a Bíblia, e a comparação que ele fez eu achei muito interessante também, né? Sobre Adão ter falado daquela forma da mulher e José ter escutado mais a voz de Deus, né? Foi o que eu achei muito interessante dessa lição. Muito obrigada, meu irmão. A forma como ele agiu, né? Ele compara ali que Adão, ele culpa a mulher e culpa Deus. Sim, sim. E José já é totalmente diferente, né? Exatamente. Eu achei interessante a forma que foi explicado isso, né? Eu nunca tinha parado, na verdade, para pensar nisso, né? Nunca tinha estudado a fundo. Eu achei muito legal. E dá para Obrigada por levar para a compartilhar. vida também, né? Sim. Porque a gente às vezes culpa Deus por algumas coisas, mas temos que ouvir mais a voz dele, né? Irmã Emilce? Eu quero dar sequência nisso que a Bianca falou. Um sentimento que nós temos que desenvolver em nós, que já estava na vida de José e na vida de Maria. Eles tinham sensibilidade. Por isso que Maria sossegou ao ouvir a promessa do anjo, e José também não se apavorou. Ambos tinham esse sentimento de sensibilidade. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque às vezes Ele está falando conosco, mas a gente se distrai com outra atitude, outra atividade, outros pensamentos e não somos capazes de perceber. Não temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, de tudo que nós aprendemos nessa lição hoje, eu aprendi uma lição para mim. Emilce, você precisa ser
mais sensível quando Deus está falando com você. Essa lição ficou para mim. E agradeço muito à irmã pelo ensinamento que nos trouxe e pelo que está escrito ali na lição, que realmente é muito rico para as nossas vidas. Sejamos sensíveis, mais sensíveis. Amém. Muito obrigada por compartilhar. Irmã Enedina? Foi maravilhosa o estudo desta manhã. E nós temos mesmo, como a irmã Enilce falou, ser grato a Deus, porque cada dia que a gente lê, se concentra na palavra de Deus, a gente enriquece, né? E nos tornamos realmente sensíveis à voz desse Deus que está sempre falando aos nossos corações, e a gente, às vezes, como ela falou, o tumulto, né? As confusões que a gente vive em todos os sentidos, então, às vezes, a gente se distrai, quando que o nosso foco deve estar no Senhor. É maravilhosa, a lição foi uma bênção. Amo o Senhor Jesus. É tudo. Queridos, muito obrigada por ter compartilhado isso. É muito gostoso saber que os irmãos ali estudaram e continuem firmes. É bom demais. Os irmãos que não conseguiram baixar o PDF, alguma coisa assim, depois me chamem que eu ajudo. E as revistas também vão estar chegando na mão dos irmãos. Eu só queria deixar uma coisinha assim. Para quem não leu, leia, que ali tem alguns detalhes que falam sobre da onde veio. Ele fala sobre as mulheres da genealogia também que Jesus nasceu, né? Então, é muito importante a gente ler também, para que a gente possa compartilhar nas próximas lições. Está dando o nosso horário aqui, e eu vou pedir aos irmãos que fechem os seus olhos. A Bianca está com a mão levantada, quer falar algo mais? Não. Então, vamos fechar nossos olhos, irmãos, e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por este momento que tivemos de aprender mais sobre Ti. Obrigada, pois o Senhor fala aos nossos corações. Hoje nós descobrimos que precisamos ser mais sensíveis, que precisamos ser como José e Maria, e que somos importantes para Ti, Pai. Que independente de onde nós viemos, de como foi o nosso passado, o Senhor na cruz apagou isso. E hoje nós podemos olhar para frente e prosseguir para o alvo que é Ti, Pai. Que possamos ser exemplo com essas nossas vidas, assim também como José, como Maria, como Cristo. Que possamos ser exemplos para as outras pessoas, Pai. Para que elas possam olhar para nossas vidas e falar, realmente Jesus Cristo reina na vida deles. Peço que o Senhor nos ajude com isso, pois o Senhor nos conhece as nossas falhas e nossas limitações, Pai. Te peço humildemente que o Senhor aceite, mas logo mais o nosso louvor e a nossa adoração que será prestada ao culto, Pai. Que tudo seja dito e feito para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Seu Filho amado Jesus, amém. Irmãos, obrigada, está encerrada a nossa aula. E 10h30, logo mais, tem o nosso culto. Só um recado rápido para quem está assistindo no YouTube. A tarefa que a professora Cíntia colocou, você também pode participar, deixando os comentários no vídeo. Ele vai continuar aqui postado na nossa página no YouTube, né? Então você também pode participar. Depois, logo mais, nós vamos colocar o link onde você pode baixar pelo menos as 3 primeiras lições em PDF. Se quiser continuar estudando, você também pode nos enviar ali uma mensagem pelo YouTube ou pelo Facebook e a gente envia para você também essas cópias digitais para que você possa continuar estudando, tá bom? Se quiser participar conosco ao vivo aqui pelo Google Meet, também pode nos mandar ali uma mensagem que a gente inclui você nesse grupo também. Ou então, pode participar ao vivo ali também por comentários através do YouTube, tá bom? Deus abençoe a vida de todos, queridos. Até logo mais, às 10h30, iniciamos a nossa celebração, o nosso culto ao Senhor.
Prazer em ver todos os irmãos. Obrigado, Cíntia, que Deus te abençoe. Tchau, Cíntia. Obrigada, irmão. Amém. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Obrigada. Foi muito bom. Deus abençoe.